Boa tarde. Hoje é dia 4 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o João Gabriel Machado, a Yasmin, a Mariana, a Sofia, o João Gabriel Venâncio, a Maria Eduarda, o Guilherme, o Vitor, o João Pedro e o Richard. Os demais alunos que estão faltando por um motivo ou outro, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, e a atividade é enviada para todos. Quem faltou deve assistir e colocar a sua atividade e aprendizado em dia. E todos os alunos podem consultar o material para realizar a tarefa. São Paulo. Tema da aula de hoje: equação do primeiro grau com duas incógnitas, resolução de sistemas, método de adição, parte 2. Guilherme, pare de ficar olhando para o João Pedro. A nossa aula é a 25ª aula do 3º bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, conteúdo: sistema de equações. Objetivos: solucionar um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Utilizar a adição como um método algébrico para calcular o par ordenado x e y e solucionar um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. A habilidade é EF09MA08. Resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Você sabe essa? A soma de dois números é 10 e a diferença entre esses dois números é 4. Quais são os valores desses números? Agora pode falar, João, sem o sistema. 6. É 6 e quem? 6 e 4. Vamos ver? A soma deles dá 10. A diferença deles dá 2. Não é 6 e 4. Ah, isso daí é fácil. Qual? É 4, não é... Nossa. Não, é 5. 6 e 4. 6 e 4 não deu. A diferença deu 2. 2 e 8? 2 e 8, vamos ver. 2 e 8. Somando 2 e 8 dá 10. 8 menos 2 dá 6. Não, a diferença tem que ser 4. 3 e 7. 7 mais 3, 10. 7 menos 3, 4. Muito bem. Então, um é 7 e o outro é 3. Certo? Vou achar pelo sistema. A soma de dois números, x mais y igual a 10. A diferença, x menos y igual a 4. Vou somar as equações, né, João Machado? X mais x? Não. Venâncio, x mais x? Errou. Guilherme? 2x. Mais y com menos y? Um mata o outro. 10 com mais 4? 14. X é igual a 14. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 14 dividido por 2 dá 7. Achei o valor do x. Eu pego qualquer uma das duas equações e troco o x por 7, né? X mais y igual a 10. Troco o x por 7. Y é igual a 10. O 7 está positivo, passa para lá, negativo. Y é igual a 10 que tira 7, 3. Achamos os valores. Era mais fácil fazer que nem fizemos antes, né? Ficar tentando.
Só que tem momentos que é mais fácil fazer a equação. Olha lá. Segundo o enunciado, podemos ter o seguinte sistema: x mais y é igual a 10. X menos y é igual a 4. Somando as duas equações, temos x mais x, 2x. Y com menos y dá 0. Igual 10 mais 4, 14. 2x igual a 14, então x vale 7. Com o x sendo 7, trocando qualquer uma das duas equações, vamos ter o y valendo 3, certo? Então isso aqui era só para a gente dar uma revisada, para começar. Agora foco no conteúdo. O método da adição é um dos processos utilizados para obter solução de um sistema de equações do primeiro grau, com duas incógnitas. Ele consiste em somar as equações do sistema de forma a eliminar uma incógnita. Então, quando eu estou somando, o objetivo é sempre fazer o corta, eliminar uma delas, certo? Possibilitando assim a descoberta do valor da outra incógnita. Sistema de equações, método da adição. Veja o passo a passo. Somar os termos das duas equações, ou seja, x você soma com x, y você soma com y. Quem está para lá do sinal resposta, você soma com a resposta. Não vai inventar de fazer x mais y, fazer cruzado lá, tá bom? É mesmo fazer isso, cara? Encontra o valor de uma incógnita. Por exemplo, restou lá 4x igual a 9. Como que fica o valor desse x? X igual a 9 quartos. Pode dar com fração? Pode dar com fração. Toda fração é uma divisão. Se você fizer 9 dividido por 4, vai dar 2,25, se eu não me engano. Olha lá. Escolher uma equação e substituir o valor encontrado no passo anterior para calcular o valor da outra incógnita. Quando se descobrir o valor do x ou do y, você vai lá e troca numa equação e você chega na resposta, certo? Um detalhe importante é que esse passo a passo não serve para resolver todos os sistemas. Ele serve somente para sistemas com equação que já tenham coeficientes opostos. O que é coeficientes opostos? Já hoje tinha lá 3x mais 3y igual a 8. Vou dar um exemplo, porque não lembro de cabeça. X menos 3y igual a 10. Quem é o coeficiente do 3x? Lembra? Eu acho que a gente já viu. Parte literária e parte do coeficiente. Coeficiente é o 3. E o coeficiente do x? Não está aparecendo, mas é o 1. 3 e 1 são opostos? Não. Então aqui não ia funcionar. E aqui? 3 positivo e menos 3 são opostos? São. Então funciona. Quando um é oposto do outro, funciona. Se não, não funciona. Por isso que ele está falando. Não serve para todos. Só serve para quando a equação tenha as equações que tenham coeficientes opostos. Ou seja, no caso apresentado, temos x e menos x. Um é oposto do outro. E durante a soma é necessário eliminar as incógnitas. Por isso que a gente faz o corte. Certo? Mas o que acontece quando nós encontramos uma equação assim, ó? Veja o passo a passo da resolução do sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas do método da adição. Então nós temos aqui, ó, 2 e 5. São opostos? São? Não. Aqui eu tenho 1 positivo e 2 negativos. São opostos? É ou não? 2 é o oposto do menos 1? É ou não? É? Então, na régua, 2. Até o menos 1 ele tem a mesma distância entre o 0 e eles.
Tem ou não? Não, não é. Não são opostos. Opostos é quando é o mesmo número. Um é positivo, o outro é negativo. Então veja bem. Quando a gente tenta somar essas equações, olha o que dá. 2x com mais 5x, 7x. Y positivo com menos y, menos y. Aí aqui dá 21, desculpe. Eliminei o y. Alguém tem alguma solução para que eu possa fazer isso? É só eu fazer esse 1 aqui virar 2. E como que eu faço isso? Você pega a equação inteira e multiplica por quem? Por 2. Vai pegar a equação inteira e multiplicar por 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 2y, não, desculpe, 2 vezes y, 2y, igual. 2 vezes 15, 30. Agora eu posso somar a equação. Não, que seria mais ou menos assim, ó. Imagina o seguinte, presta atenção como faz sentido. Você foi tomar um suco e mais um lanche e pagou R$20, certo? Imagine que o suco vale 8 e o lanche vale 12, certo? Mas você não sabe o valor dele. Se você pegar a linha inteira e multiplicar por 2, você tomou 2 sucos mais 2 lanches e vai dar R$40. Faz sentido ou não? Faz. Se comer o dobro, vai pagar o dobro. E aí, olha para você ver. Se eu sei que é 8 e 12, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 24. 24 mais 16, 40, entendeu? Então você pode multiplicar e dividir a equação por um mesmo número, mas tem que ser todo mundo. Não adianta multiplicar só o que você quer transformar em positivo. Boa pergunta. Então vamos lá, daí eu copio a outra equação que eu não mexi nela. Agora eu posso somar as duas equações? Posso. 4x com mais 5x, 9x. 2x com menos 2y, um mata o outro. Porque o 2 positivo é o oposto do 2 negativo. Um mata o outro. Igual 30 mais 6, 36. X é igual a 36 dividido por 9. X vale quantos? 4. Quando eu descubro o valor, eu escolho qualquer uma das incógnitas das equações e troco o x por 4. Vou fazer a primeira. 2 vezes 4, que é o meu valor do x, mais y igual a 15. 2 vezes 4, 8 mais y igual a 15. Y igual a 15, o 8 está positivo, passa negativo. Y é igual a 7. Só para testar. X vale 4. 2 vezes 4, 8. Mais 7, 15. Deu certo. X vale 4. 5 vezes 4, 20. Menos 2 vezes y. Y vale 7. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, 6. Viu? Funcionou. Você pode multiplicar a equação inteira por um número, só número positivo? Não. Quando você quer que ele vire o oposto, só você multiplicar por um número negativo. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Certo? Ele vai explicar melhor aqui. Vamos continuar. Nossa. Eita! Agora já explicamos, agora não vai ser surpresa. Mas... Eita! Não apareceu uma equação com apenas com uma incógnita. Apareceu com duas. Porque não tinha coeficientes opostos. Lembrando que esse nome louco de bonito, que dá a impressão que é uma coisa complicada, coeficiente é quem multiplica o x e quem multiplica o y, nesse caso. Vamos manipular. Mexer os pauzinhos lá para poder mexer no resultado. Vamos manipular uma das duas equações para que, ao somar o resultado, seja uma equação de apenas uma incógnita. A manipulação nossa foi pegar a equação de cima e multiplicar por 2. Olha lá. Dentre as duas equações, temos que multiplicar uma ou duas
para obter coeficientes opostos de determinada incógnita. Observe o exemplo. Nesse caso, eu não precisava multiplicar duas. Às vezes você vai ter que multiplicar o de cima e o de baixo para gerar uma nova. E aí você vai fazer multiplicação pelo número inverso. Depois nós vamos chegar nisso. Exemplo. Aqui está a equação do jeito que ela está original. Se eu somar, eu já vi que não dá certo. Vamos multiplicar a equação 1 por 2. Temos um novo sistema. Então eles fizeram 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 15, 30. Agora podemos resolver. Olha lá, do jeito que a gente fez. Cortou, 9x igual a 36. Certo? Por quê? Coeficientes opostos. Um positivo e o outro negativo. Olha lá. Somando as equações, temos que 9x igual a 36, x vale 4. A hora que eu escolher qualquer uma da equação e trocar o x por 4, o y vai ser 7. Na prática, qual é a solução do sistema a seguir? Vou apertar pausa e vou dar um tempinho para vocês tentarem. Ai, meu Deus do céu. Não tem ninguém. Então, só a gente conversando em off aqui, nós alunos aqui, o João Pedro falou, vamos somar tudo. 3x mais 3y igual a 3. Não ajudou, né? Porque não eliminou. E aí a gente tinha que manipular ou a equação 1 ou a equação 2. Se eu quero, vou ficar de olho aqui, ó, presta atenção. Vou fazer diferente da sua. Eu quero eliminar esse y. O de cima está 2y. Fica x mais 2y igual a 0. Por quem que eu tenho que multiplicar essa equação para que o y positivo fique menos 2y? Por menos 2. Primeiro eu tenho que multiplicar por 2 para que vire 2. E por negativo para que ele fique oposto. Então vamos lá. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2x, 4x. Me compliquei tudo de querer fazer diferente do seu. Mas vai chegar na mesma resposta. Mas se viu que eu vou ficar complicado aqui, né? Menos vezes mais 3 dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Agora eu vou somar. 3x com menos 4x. Não, desculpa. 1x com menos 4x. Mais com menos, eu faço uma conta de menos, maior em cima, menor embaixo, deu 3, prevalece o sinal do maior, menos 3x, um matou o outro, 0 com menos 6, dá menos 6, não vou complicar tudo, x é igual, 6 negativo já estava lá, o 3 negativo está multiplicando, passa dividindo, menos dividido por menos, o que dá? Mais. Muito bem, Vitor. 6 dividido por 3. 2. Qual o valor do x? 2. Agora eu vou descobrir o valor do y. Eu escolho qualquer uma das equações originais. Vou pegar a primeira. Então lá. X menos 2y igual a 0. X vale 2 positivo. 2 menos 2y igual a 0. Esse 2 está positivo, vai para lá? Negativo. Fica menos 2y igual a menos 2. Eu não quero descobrir menos 2y, quero o y sozinho. Y é igual, menos 2 já estava lá. Esse que está multiplicando passa dividindo. Y é igual, menos dividido por menos, não é fazer conta de mais e menos, é divisão. Menos dividido por menos dá mais. Agora esquece o sinal. 2 dividido por 2, 1. Valor do x é 2, valor do y, 1 positivo ou negativo? Eu acho que eu errei em algum lugar. O do João Pedro dava negativo, né, João? Vamos fazer o teste? Lembra que eu fiz ainda é 3 dividido por menos 3. Vamos fazer o teste aqui, ó. X é 2. 2 mais 2 vezes 1, tá errado o meu.
Onde eu errei? Vamos ver. 2 vezes x menos 2 menos 4x. Ah, onde que eu errei aqui, ó. A primeira equação é x mais 2y. Eu coloquei o quê? Menos. Então agora aqui, ó. 2y. Tá, 2y igual a menos 2. Menos dividido por mais. O que que dá? Tá? Menos. Viu? Um errinho de sinal derruba tudo. Fosse num concurso, o João Pedro passava e eu reprovava por causa de uma questão. Porque ele não errou no jogo de sinal. Eu errei. É verdade. Eu ia testar. Mas vamos supor que no desespero eu não testo. Eu ficava para trás de uma questão. Então a solução é 2 e menos 2. Olha lá, resposta. Então aqui ele está mostrando passo a passo. Multiplicou a linha inteira por menos 2. Pegou a equação inteira e multiplicou por menos 2. Deu essa equação de baixo. Quando eu somo, dá menos 3x. Matou, igual a menos 6. E aí chegamos no mesmo resultado que eu cheguei. X igual a 2. Quando eu troco, y igual a menos 1. Atividade 2. Essa é mais difícil que todas que nós vimos até agora. 3x mais 2y igual a 12. 5x mais 3y igual a 16. Vou apertar pause, porque ó, não é só você inverter o sinal. Você vai, então eu vou dar dica para você. Você vai ter que multiplicar a linha de cima e a linha de baixo. Vamos fazer junto? Vamos, qual que a gente multiplica por menos 1? Pode falar. As duas por menos 1. Mas daí o coeficiente não vão ficar opostos. Eu tenho que transformar os coeficientes opostos. Esse aqui era o meu desespero quando eu era aluno. Primeiro tem que ser menos 3, o segundo menos 2. Como que é? O primeiro? Menos 2, o segundo menos 3. Não, o primeiro eu faço por menos 2, é isso? É. E o segundo eu faço por menos 3. Menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes mais 2y dá menos 4y. Igual. Menos 2 vezes 12 dá menos 24. Agora aqui. Menos 3 vezes dá menos 15x. Dá menos 9y. Dá menos 48. Ih, na hora que eu somar não vai matar nenhum. Se quase pensou certo. Tem que inverter então, senhor. Tem que inverter. Ó, esse 2, nós vamos pensar no y, certo? Esse 2 vem aqui. Esse 3 vem aqui. Em todos os pontos assim? Se inverte. Se escolher o y, vou matar o y. Se inverte. Coloca o 3 em cima e o 2 embaixo. Mas presta bem atenção. Se eu não fizer jogo de sinal, vai dar mais com mais ainda. Então eu tenho que escolher um deles e colocar negativo. Qual deles que nós vamos colocar negativo? Os dois não tem que... Não, um só. Se você colocar nos dois, os dois vão ficar no mesmo sinal. Ó, um é positivo, o outro é positivo. Eu tenho que deixar um negativo. Menos 3. Agora vai dar certo, ó. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 3x, 9x. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 2y, 6y. Estão acompanhando? Menos vezes mais, menos. 3 vezes 12, 36. Agora eu vou fazer só de baixo. 2 vezes x, 10x. 2 vezes mais dá mais, né? 2 vezes 3y, 6y. Igual. 2 vezes 16, 32. Agora dá para somar.
10x com mais menos 9x. Menos 19. Vamos pensar comigo. Mais com menos, que quanto eu faço? Menos. Maior em cima, menor embaixo. 10 menos 9, 1. Vai dar 1x, positivo ou negativo? Porque o 10 é maior. Muito bem, 1x positivo. Menos 6y com mais 6y, conseguimos matar. Professor, mas em toda conta dá pra gente fazer aquela que você falou de inverter lá? Todas dá, todas. Se coloca o olho em um e vai matar. Eu achava que era só coincidência mesmo. Não, você coloca o olhar em um e vai matar. Depois você só tem que olhar o sinal. Se um fosse positivo e o outro fosse negativo, os dois têm que ser pelo mesmo sinal. Se os dois são positivos, um deles tem que ser negativo para ele se transformar em negativo. Então vamos lá, continuando. Mais com menos, o que eu faço? Menos. Maior em cima, menor em baixo. 6 que tira 2, 4. 3 que tira 3, 0. Resposta é 4. Prevalece o sinal. Qual o sinal que vai ficar? O positivo ou negativo? Negativo, muito bom. 1x é igual a menos 4. Quanto que vale x? Menos 4. Descobrimos o valor do x. Agora escolhe uma variável. De cima ou de baixo? De cima. Pode ser de cima. 3 vezes x. Quantos que vale x? Menos 4. Mais 2y é igual a 12. Mais vezes menos. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 12. Mais 2y é igual a 12. 2y é igual a 12. Esse 12 está negativo. Vai para lá. Positivo. 2y é igual a 12 mais 12. Mas não quero saber de 2y. Quero saber de um y só. Y é igual a 24 dividido por 2. Quantos que dá o y? Y é igual a 12. Achamos o valor do x e também achamos o valor do y. Certo? Olha lá. Então, João e outros alunos. Reparem aqui, ó. Ele pegou, multiplicou de cima por menos 3 e o de baixo pelo 2 de cima, entendeu? Sempre faça o oposto. Se eu quisesse, vamos ver se vocês entenderam. Se eu quisesse matar o x, por quem que eu tinha que multiplicar o de cima, por quem que eu tinha que multiplicar o de baixo? Eu coloquei o olhar, vou matar o x. O de cima vai ser quantos? Menos 3 ou 5? Mas não é o y, Eu quero matar o x agora. Ah, não, é menos 5 então. Menos 5 e o de baixo? Menos 3. 3 positivo. Por quê? Porque um preciso que seja negativo e o outro vou precisar que seja positivo. Ó, aqui vai dar menos 15x e aqui vai dar 15x. Na hora de eu somar, um mata o outro. Entenderam? Sempre observe isso. Se escolhe qual incógnita você quer matar e faz invertido. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Se os dois for positivo, escolhe um deles e coloca negativo. Tá bom? Continuando. Olha lá, correção da atividade 2 ainda. Na hora que soma tudo, né? Você vai somar tudo. Vai ficar x igual a menos 4. Aí você escolhe qualquer uma das equações e troca o x por menos 4 e vai descobrir que o y vale 12. Certo? Aplicando. Em um estacionamento há um total de 25 veículos. Entre motos e carros. Como que fica essa equação? Motos mais carros é igual a 25, certo? Sabendo que há 74 rodas nesse estacionamento, a quantidade de moto eu multiplico por quantas rodas? Por 2. A quantidade de carro eu multiplico por quantas rodas? Por 4. E dá quantas rodas ao todo? 74, não 8. Pronto, é um sistema.
eu posso fazer pelo método da substituição ou pelo método da adição. Ou pelo método de chutar. Ou pelo método de usar as alternativas, né? Mas vamos lá, vamos descobrir a quantidade pelo método da adição. Se eu somar tudo, dá 3 vezes a quantidade de motos mais 5 vezes a quantidade de carros, igual a 99 pneus. Não fez sentido nenhum. Tem que fazer, manipular. Eu preciso manipular as duas ou uma só? Uma só. Muito bem. Não, é porque eu Só uma. Porque ao você multiplicar, você quer eliminar M ou C? Escolhe. Você quer eliminar o M. Por quanto se precisa multiplicar o M para que ele vire menos 2? Por menos 2. Vamos lá. Menos 2 vezes M, menos 2M. Menos 2 vezes C, mais menos 2C. Mais com menos dá? Menos. Menos 2 vezes 25, menos 50. Agora eu posso somar com a equação de baixo. 2M mais 4C igual a 74. Um mata o outro aqui, não é? Eu tenho 4C e tiro 2C. Quantos que dá? 2C é igual 74 menos 50. Não. Mais com menos dá menos. Faz o maior em cima e o menor em baixo. Deu 24. Prevalece o sinal número maior. 74 ou 50 é maior? 74. Então 2 vezes a quantidade de carro é igual a 24. A quantidade de carro é igual 24. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Qual é a quantidade de carro? 12 carros. Certo? E eu sei que carros mais as motos é igual a 25. Troca o carro por 12. 12 mais a quantidade de moto é igual a 25. Quantidade de moto é igual a 25. Esse 12 está positivo. Vai para lá? Agora vai fácil. Pronto, é isso mesmo. 25 menos 12 dá quantos? Quantos? 13. Ah, motos são 13, carros são 12. Certo? Ah, um carro a mais que a quantidade de motos. Verdadeiro ou falso? Falso. Moto tem 13, carro tem 12. Isso aqui é falso. Há 2 carros a mais que as motos. Falso. Há uma moto a mais que a quantidade de carros. Verdadeiro. 13 menos 12 é 1. Então tem uma moto a mais mesmo. Há 2 motos a mais. Falso. Então a letra correta, letra C. C de cavalo. Vitor. Correção. C de Cristo, melhor. Correção. Feito o método da adição. Chegamos. Lá, eles falaram que a letra D está correta. Está errado aqui. Olha aqui comigo. É a letra C. E ele está falando que é a letra D. E ele fala que é 1 a mais. Ele viajou aqui quem criou esse PowerPoint. Ó. Olha lá. X tem 12, tem. Y tem 13. Podemos afirmar que há uma moto a mais que a quantidade de carros. Opção C. Vou arrumar aqui. Então, opção C. C de Cristo. O que aprendemos nessa aula agora? Utilizamos o método da adição para solucionar sistema de equações com 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas. E, deixa eu contar um negócio para vocês. No ensino médio vocês vão encontrar isso aqui, ó. X mais 3y mais 4z igual a 80. Vão encontrar com 3 incógnitas, tá? Mas primeiro nós temos que ficar craque com 2 incógnitas. A partir das 2 horas e 30 minutos estará disponível no site e pelo aplicativo a tarefa São Paulo dessa aula que acabamos de realizar. Referências que o pessoal do Centro de Mídias utilizou para criar esse material digital. E terminamos mais uma aula do material digital.
Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.